Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. Chegamos naquele nosso horário de sempre, agora 8 horas 31 minutos, para te contar as últimas notícias. É hora de se atualizar, conferir o que aconteceu e quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo, para você começar essa semana bem informado. Vamos ao nosso cardápio de notícias, dar uma olhada nos assuntos deste 20 de maio. Nível do Guaíba cai 15 centímetros nas últimas 24 horas. Prefeitura de Porto Alegre se organiza para a limpeza da região. E por falar em Porto Alegre, grupo bloqueia a rua e incendeia ônibus. Bombeiros conseguem conter as chamas. Presidente do Irã morre aos 63 anos em queda de helicóptero. A Blue Origin volta a decolar com passageiros rumo ao espaço. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vamos juntos. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, caiu ainda mais nesta segunda-feira. A marca estava em 4,5 metros no início desta manhã. O balanço divulgado pela Defesa Civil diz que o número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 157 e ainda 88 pessoas desaparecidas. O número de desalojados também subiu para 581 mil pessoas. Vamos ver. O nível do Guaíba segue caindo, mas em ritmo lento. Em 24 horas, o recuo foi de 15 centímetros. Com o nível mais baixo, a orla do Guaíba já mostra alguns trechos onde o chão aparece sem água. Apesar da redução, o lago continua 1,5 metro acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Com a diminuição, muita sujeira e destruição ficaram evidentes na orla. A Prefeitura de Porto Alegre já se organiza para a limpeza da região, enquanto algumas estruturas de resgate e apoio começam a ser desmobilizadas. Agora, um novo exército entra em operação. São centenas de homens e mulheres com uma única missão: retirar das ruas toneladas de lixo e de lama. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, 3.500 pessoas estão envolvidas no trabalho de limpeza e recuperação da cidade. Já foram recolhidas mais de 900 toneladas, mas esse número vai aumentar muito conforme as ruas forem secando. Nesta primeira etapa, estão sendo utilizados 300 veículos pesados, incluindo retroescavadeiras, pás carregadeiras e caminhões basculantes. Mas o trabalho principal, como varrição e raspagem das ruas, retirando manualmente a lama que se acumulou, é feito pelos garis. Bom, e a Rede Municipal de Ensino inicia a volta às atividades em Porto Alegre nesse início de semana, após as enchentes que atingiram a cidade. Mais de 20 escolas vão ter aulas hoje e na terça-feira a previsão é que outras 16 unidades retomem aí as suas atividades. E um grupo de cerca de 50 pessoas bloqueou a Avenida Princesa Isabel, em Porto Alegre, e ateou fogo em 2 ônibus na noite deste domingo. Segundo a Brigada Militar que atendeu a essa ocorrência, foi lançado um artefato incendiário contra os coletivos, que provavelmente seria aí um coquetel molotov. Ninguém ficou ferido. A corporação não informou qual seria a motivação desse ataque. Segundo testemunhas, teria relação com a morte de um morador de um condomínio no local. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas e os policiais assumiram a responsabilidade pela segurança do local. A polícia procura os suspeitos do envolvimento neste caso. E olha só, gente, em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, a infectologista Andréa Almeida fala sobre os cuidados para evitar doenças. Vamos ouvi-la. Nesses momentos de tragédia, acho que a gente mais se preocupa do ponto de vista de doença são as doenças relacionadas ao contato com água e lama por tempo prolongado. E depois disso são devidos aos machucados, às aglomerações que as pessoas hoje estão em abrigos muito lotados, né? Então, as doenças relacionadas a essa aglomeração, principalmente quadros respiratórios, às vezes também piolho, sarna. Então, essas são as doenças que nos preocupam. Mas não podemos esquecer também de outras doenças importantes, né? Que é a dengue. A dengue, nós vamos ter muitos locais lá com água parada, muitas residências com água parada. Além das proteções com relação a diminuir a exposição da água, tentar de alguma forma limpar essa água o mais rápido possível, as pessoas também precisam usar roupas de manga comprida, calças compridas e usar repelente.
Mudando agora de assunto, vamos trazer um balanço sobre a declaração do imposto de renda. Aliás, gente, está faltando apenas 2 semanas aí para o fim do prazo de entrega. Até agora, a Receita Federal recebeu pouco mais da metade dos documentos previstos. A meta esperada é de 43 milhões de declarações até o dia 31 de maio. A Receita Federal informou que já recebeu mais de 27 milhões e 420 mil declarações do imposto de renda de 2024. Mas muitos brasileiros deixaram para a última hora, já que nessas 2 semanas restantes são esperados cerca de 16 milhões de documentos. Uma dica para reduzir o risco de erros é usar a declaração pré-preenchida. Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio para a Receita Federal. O prazo de envio da declaração de imposto de renda termina em 31 de maio e quem estiver obrigado a entregar a declaração e não o fizer até a data limite vai ser multado. O valor da multa cobrada é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165. Após as enchentes no Rio Grande do Sul, o prazo de entrega das declarações para os moradores dos municípios atingidos pelas enchentes foi prorrogado para o último dia útil de agosto. Além disso, o primeiro lote de restituições vai priorizar contribuintes do Estado gaúcho com mais de R$ 1 bilhão. E seguimos ao vivo, agora 8h38. Gente, hoje é um dia muito especial, afinal temos estreia aqui na HIT. Pois é, o programa Um Saboroso entra aí numa nova fase, uma nova temporada, está repaginado. Agora, além das receitas maravilhosas, Isabel de Carvalho nos ensina como economizar e lucrar na cozinha. Pois é, se você ficou curioso, acabo agora com esse suspense. Vamos juntos descobrir com a culinarista, chefe de cozinha e apresentadora Isabel de Carvalho. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Dani. Delícia começar a minha segunda-feira aí com vocês, com todas as informações. Vamos começar é isso com mesmo, tudo. Isabel, repaginado mesmo. muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. A gente sempre traz aqui no jornal para o nosso telespectador as notícias sobre inflação, sobre como tem se comportado aí o preço dos alimentos. Afinal, os gastos com alimentação são os que mais pesam no bolso dos brasileiros. E você está trazendo nessa nova temporada do Saboroso, além de receitas mais acessíveis, um caminho aí para quem quer aumentar a renda familiar naquele esquema Faça e Venda. Conta mais pra gente. Então, Dani, o Saboroso, ele voltou, ele nunca parou, né? Ele voltou com a mesma essência, mas, como você falou, repaginado, com novas informações, sabendo bastante sobre aonde a gente pode cada vez mais aumentar a renda familiar aí do nosso povo brasileiro. Até fora do Brasil, né? Que a HIT pega muitos outros países também. Então, voltou com tudo, repaginado, bem preparado, com novas informações, tudo sobre gastronomia. Bacana, Isabel. E olha, trago um recadinho para os tutores. O programa vai trazer também receitas de comida pet. Isabel, fala pra gente sobre essa novidade, pois é um setor aí que tem crescido e além de ajudar os tutores que têm pets que demandam aí por uma alimentação mais natural, ainda pode ser um caminho para se investir? Sem dúvida nenhuma, é um nicho muito forte, a Europa já está com tudo, por isso a gente fala, né, o Saboroso ficou fora do ar? Não, ele ficou com reprise para eu poder me preparar melhor para o público, porque eles merecem muito isso e realmente combater aí nosso, vamos dizer, o problema familiar financeiro. É para isso que eu digo sobre a alimentação pet, porque vai ter todas as informações e a HIT TV e o Saboroso será pioneiro nesse programa de culinária para pet. Isso eu gosto de falar porque eu sei que depois vem as cópias, porém o sol nasceu para todos, que a gente vai passar as melhores informações com toda certeza. E é realmente um Faça e Venda inovador que é a comida para pet. Não vai ser o Saboroso sobre isso, mas ele vai ter uma boa parte com toda essa instrução aí para o telespectador. E é um mercado que demanda, que precisa bastante desse foco.
Bom, o programa estreia logo mais, gente, às 10 horas e 25 minutinhos. Queria, Isabel, que você aproveitasse para convidar quem nos assiste. O que a gente vai ter no episódio de hoje? Dá pra gente só um spoiler, traz um tira-gosto, um aperitivo do que a gente vai aprender hoje? Hoje vai ser um aperitivo docinho, bem docinho, que vai ser uma gelatina de leite em pó recheada de brigadeiro. É realmente deliciosa, super prática, custo-benefício maravilhoso e que pode ser para sua casa, como também para você comercializar. Olha, eu amo leite em pó e eu vou ficar ligadinha nessa receita. Não sei você que nos assiste, acho que você não deveria perder. Hoje, então, tem estreia da nova fase do programa Um Saboroso com ela, Isabel de Carvalho, às 10 horas e 25 minutos da manhã. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, Isabel. Obrigada a você, muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Até mais. Boa estreia. Até. E veja a seguir, presidente do Irã morre aos 63 anos em queda de helicóptero. E ainda, a Blue Origin volta a decolar com passageiros rumo ao espaço. A gente volta já já, portanto, não perca! Estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Voltamos com mais notícias dessa segunda-feira para compartilhar com você. Hoje, gente, é o último dia para adesão ao programa Desenrola Brasil. Inadimplentes que possuem dívidas podem renegociá-las pela plataforma até hoje. Não perca! Essa faixa contempla quem tem renda mensal de até 2 salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico. Além disso, para ser elegível ao programa, o valor original da dívida não pode ultrapassar R$20 mil e deve ter sido negativada somente entre 2019 e 2022. As dívidas podem ser bancárias, como as com cartão de crédito ou empréstimo, ou também aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio, por exemplo. Segundo o Ministério da Fazenda, até agora, o Desenrola já beneficiou cerca de 15 milhões de pessoas, negociando mais de 52 bilhões de reais em dívidas. Os especialistas recomendam que, antes de correr para a renegociação, é essencial ter um bom mapeamento das finanças, conhecendo muito bem todas as dívidas que a pessoa ou a família tem, e quais as mais e menos críticas, que necessitam de uma renegociação de forma mais urgente do que outras. O programa oferece descontos à vista, que podem ultrapassar 90%. Mas, se a pessoa não conseguir quitar o valor de uma vez só, é melhor optar pelo parcelamento do que se endividar de novo. Nesse caso, é importante fazer as contas para definir que valor de parcelas cabem no bolso, para que a pessoa possa honrar o compromisso financeiro sem gerar novos endividamentos. E trazemos agora o destaque internacional. O helicóptero onde estava o presidente do Irã foi encontrado depois de uma operação de resgate em grande escala. Segundo informações divulgadas pela mídia estatal iraniana, todos que estavam a bordo morreram. O acidente aconteceu por volta das 13 horas do domingo e os destroços da aeronave localizada após 12 horas de buscas. O helicóptero caiu numa região montanhosa do Irã em razão das más condições climáticas. Além do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, também estavam a bordo. O ministro das Relações Exteriores, o governador da província do Azerbaijão Oriental e o chanceler do Irã. Raisi, que foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025, era a segunda pessoa mais importante do Irã. O primeiro vice-presidente, Mohammad Mokber, deve assumir o comando do país até a realização de novas eleições, em um prazo de 50 dias. Bom, o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei,
anunciou 5 dias de luto público. Numa mensagem transmitida pelas agências de notícias estatais do Irã, Khamenei expressou as suas condolências pelas mortes e confirmou que o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Mokheber, é agora o chefe do Poder Executivo. E a Blue Origin voltou a decolar com passageiros rumo ao espaço neste domingo. A empresa ficou quase 2 anos sem um lançamento deste tipo. Vamos ver. Command Engine Start, 2, 1. A empresa espacial Blue Origin levou passageiros à última fronteira pela primeira vez em quase 2 anos, com o lançamento neste domingo que reacendeu a concorrência no mercado de turismo espacial após uma pausa nas operações tripuladas. 6 membros da tripulação decolaram pela manhã no estado americano do Texas, na missão NS-25. Esse é o 7º voo tripulado da empresa fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, fundador da Amazon. A equipe inclui Ed Dwight, escultor e ex-piloto da Força Aérea que foi rejeitado pelo Corpo de Astronautas da Agência Espacial NASA na década de 1960. Com 90 anos, ele é a pessoa mais velha a viajar para o espaço, superando o ator William Shatner, que era quase 2 meses mais jovem quando partiu com a Blue Origin em 2021. Até o momento, a Blue Origin enviou 31 pessoas a bordo do veículo suborbital New Shepard, um foguete pequeno e reutilizável. Bezos vê as curtas excursões na nave como um trampolim para ambições maiores, entre elas o desenvolvimento de um foguete pesado completo e um módulo de pouso lunar. O Ministério Homens que Vencem se reuniu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo nesse fim de semana para mais um encontro de fé. Levantando a geração forte foi o tema do culto, que focou em cura e libertação. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Eu quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem. Ser a extensão do Senhor é ser testemunho da graça e da glória de Deus. A mensagem trazida no louvor de abertura deste encontro dos homens que vencem se completou com a palavra ministrada pelo missionário R.R. Soares. Em toda a extensão da terra, as suas palavras, até o fim do mundo. Acabou. É isso que Deus mandou que eu falasse para você aqui hoje. Então pega a sua família, vai com jeitinho, vai fazendo a evangelização, dando um bom testemunho. O seu testemunho, eu trouxe todo mundo na minha casa para Jesus. Meu pai, minha mãe e meus 4 irmãos, nós somos em 5. Todos vieram e alguns eu tive a oportunidade de batizar nas águas, que Deus me deu essa alegria. Deus vai dar para você também, em nome de Jesus. Essa é a bênção aguardada por muitos dos que vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo neste sábado. Mas antes da vitória, os chamados sacerdotes do lar precisam se preparar. O que o sacerdote faz? Ele cuida das coisas de Deus. E para ele poder cuidar das coisas de Deus, ele tem que ser liberto. Ele tem que ser um homem curado, entendeu? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Foi para buscar libertação, cura e renovo espiritual que essas centenas de homens vieram até aqui hoje. E é por isso que esse aqui é um dos momentos mais esperados em todo encontro como este. A hora em que o pastor Carlos Silva, coordenador dos Homens que Vencem em São Paulo, clama a Deus pela verdadeira transformação de vidas. Começa a perceber o ouvido, ouvindo perfeitamente. Começa a perceber que a dor já não existe mais. Você vai testemunhar. Em o nome de Jesus, é tudo para o louvor do nosso Deus, é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus, em o nome de Jesus. Todos digam amém. Mas o homem curado pela fé ainda precisa fazer sua parte, cuidando da saúde como um todo. E essa mensagem também foi trazida à reunião por meio de um médico, convidado pelo pastor Jaime de Amorim Campos a subir ao altar.
Mas ao falar da aliança entre ciência e espiritualidade, ele destacou o que deve ser priorizado. A própria Bíblia vai nos orientar, né, que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, a gente decidiu, né, por inspiração de Deus, unir o útil ao agradável, né? Então, pregar a palavra de Deus, mas orientar os homens que cuidem da saúde. Então, qual é o propósito, né? A gente levar essa direção para eles que eles entendam que um homem bem cuidado, com a sua saúde intacta, ele tem mais saúde para poder estar com sua família, para poder cuidar do seu casamento, para poder servir mais na igreja também. Assim são os homens que vencem, com plena saúde física, mental e espiritual, para levantar a geração forte e deixar um legado de fé às gerações que virão. E hoje, no nosso tour por esse mundão afora, vamos conhecer um pouco mais sobre a Austrália. Além dos cangurus, é a terra com o maior número de espécies de aranhas do mundo. Vamos ver. A Austrália é um país grande e altamente desenvolvido no hemisfério sul, ocupando o território de um continente inteiro com uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Do noroeste, oeste e sudoeste, a Austrália é banhada pelo Oceano Índico e do leste pelo Pacífico. Um dos países mais urbanizados, com áreas metropolitanas como Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth, também conhecido por suas belezas naturais e pelos koalas e cangurus. 2 animais que são símbolo do país. Além disso, o clima e o ambiente são propícios para as aranhas, é isso mesmo. A Austrália abriga cerca de 10 mil espécies, das quais aproximadamente 2 mil são venenosas. E com a ajuda da tecnologia, vamos dar um pulo ali na Austrália para ver como as coisas estão por lá. Nossa viagem nos leva do Brasil. Adentramos então a Austrália e, na sequência, Sydney. Vamos mais precisamente em Lavender Bay, um subúrbio portuário na parte inferior da costa norte. Então, vamos por lá conferir como está tudo. Com uma diferença, gente, de fuso horário bem grande daqui, olha só, agora são 9 horas da noite e 55 minutinhos por lá, enquanto aqui pelo Brasil, pelo horário de Brasília, 8 horas e 55 minutinhos. São apenas 13 horas de diferença. E mesmo sendo noite, a gente consegue ver muito bem da cidade, principalmente pela quantidade de luzes que os prédios e monumentos têm. Além, é claro, da multidão de barcos aqui nessa parte de baixo da imagem, que até parece que estão ali curtindo esse espetáculo de luzes. O tempo parece não estar muito bom, dá pra gente perceber que tem uma garoa fininha caindo agora. Lá agora faz 16 graus, uma temperatura baixa, mas bem característica do outono australiano. Por lá, as estações do ano acompanham as do Brasil. Repare bem que eu disse acompanham as do Brasil e não se comportam como aqui no Brasil. Afinal, o nosso outono anda parecendo muito mais com o verão, não é verdade? Bom, gente, é com essas imagens que eu encerro esse jornal de hoje. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E logo na sequência tem a estreia do Um Saboroso Repaginado, uma nova temporada aí com Isabel de Carvalho. Não perca, uma excelente segunda-feira para você. Até mais.